Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus, nós estamos no capítulo 1, estamos tratando a respeito dos aspectos de Cristo revelado na carta aos Hebreus. Veja que esse primeiro capítulo da carta aos Hebreus revela a grandeza e a magnitude de Jesus Cristo, e por toda a Bíblia esse princípio ocorre. Nós estamos falando a respeito de Jesus como o primogênito. E olha o que diz Hebreus 1:6, é o texto que nós estamos estudando. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Nós já vimos aqui essa palavra outra vez, sugestionando que pela segunda vez ele veio à terra. Na primeira, então, ele veio como o unigênito do Pai, ele foi gerado, ele foi enviado e gerado pelo Espírito Santo e por Maria. Na segunda vez, ele foi introduzido, ele foi colocado, ele foi posto pela palavra e pelo Espírito Santo. E pela segunda vez ele se tornou o primeiro, o primogênito, certo? E diz: e todos os anjos o adorem. Nós viemos estudando, falando a respeito disso, já que agora Jesus, ele é o unigênito, ele é o unigênito na obra, ele é o unigênito também na posição, e ele é o unigênito na natureza, e ele é o primogênito, ele é o primeiro que nasceu da água e do Espírito, da palavra e do Espírito, e ressuscitou. Essa combinação, palavra e Espírito, causou a ressurreição de Jesus, e ele se tornou o primeiro ser ressuscitado pela palavra e pelo Espírito. Então ele é o primogênito. Se o unigênito é o único da espécie, o primogênito é o primeiro da espécie. Então Cristo é único em obra, em natureza e em posição, e ele é o primeiro da espécie, ele é o primeiro, o primogênito a nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Veja que era muito importante no Antigo Testamento essa cultura da primogenitura. O primeiro se tornava o herdeiro, o primeiro se tornava o líder, o chefe da família. Nós vemos isso por toda a lei, dada por Moisés. Antes da lei também já havia esse conceito, esse princípio da primogenitura. Nós vemos que Esaú foi o primogênito de Isaac, mas vendeu sua primogenitura. Ele estava com fome, foi caçar, não conseguiu caçar, não conseguiu achar a presa. Então Jacó lhe ofereceu um guisado, uma comida do seu tempo, e ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele vendeu por um prato de comida o direito de ser o primeiro. Com isso ele desonrou completamente o pai, ele desonrou a família, desonrou a herança. Ele também desonrou a herança de fazer parte da família do Messias quando ele negou a primogenitura. Agora veja que Jesus, sendo o unigênito do Pai, reteve o seu direito de primogenitura quando ainda era o unigênito. Quando Satanás no deserto disse: transforma essas pedras em pães, Jesus não o fez. Jesus não comeu a comida do diabo, e ainda Jesus disse a comida que ele comia. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso tem muito a ver com a primogenitura, porque Jesus estava dizendo: eu não vou comer a sua comida e ser como Esaú, que trocou a primogenitura por comida. Eu vou continuar com a palavra
do Pai, vou continuar me alimentando do Pai, porque eu sou o herdeiro, eu sou o primogênito, eu não vou dar para Satanás o direito da primogenitura, de ser o primeiro. Veja que Adão era o primogênito, Adão era o primeiro da espécie, e quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele transferiu, ele deu para Satanás o seu direito de primogenitura e ele perdeu a herança. E agora Cristo recupera, Cristo mantém em si o direito de ser o herdeiro, porque é o primogênito e se manteve primogênito mesmo sendo tentado a abandonar a primogenitura, certo? Então era muito importante, e Cristo foi tentado quando era o unigênito ainda a deixar de ser o primogênito, a deixar a primogenitura, porque esse era o plano de Deus, enviar e gerar um filho unigênito para fazer com que esse filho unigênito se tornasse o primogênito através de nascer de novo, do Espírito da Palavra, se tornasse o primeiro. Então veja que Jesus foi introduzido pela Palavra e pelo Espírito na ressurreição. Ele voltou à vida, ele voltou a viver agora como o primeiro dessa nova raça. Nós chamamos a raça dos remidos, a raça dos eleitos, a raça dos escolhidos, a raça dos predestinados em Cristo, né? Nós temos vários termos, sabendo que Cristo é o primeiro dessa raça e que Cristo é o eleito, Cristo é o predestinado, Cristo é o cabeça, e nós, por estarmos em Cristo, nós também nos tornamos herdeiro, nós nos tornamos eleitos, predestinados, porque Cristo é o predestinado, e ao nascer de novo como ele nasceu, nós recebemos tudo que ele recebeu, e todo o direito que ele tem, nós temos também, porque ele é o primeiro e nós somos as suas cópias. Então veja que a Bíblia vai falar de Cristo como o primeiro em muitos textos. Nós já estudamos alguns textos e nós vamos repassá-los aqui rapidamente. Hoje, nós vimos que Jesus, então, ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele é o primeiro de toda essa criação. Nós vemos isso aqui em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, batendo com Hebreus 1,3 também. O primogênito, o primeiro de toda a criação, ou seja, ele é o primeiro a ser criado pelo Espírito e pela Palavra. Então que fique bem claro que nós não estamos falando que Cristo foi criado por Deus, mas que como homem ele é o primeiro a ser criado pela Palavra e pelo Espírito Santo, certo? Como Deus, ele não é criado, ele é criador, mas como filho, primeiro ele foi enviado e gerado, e depois ele foi introduzido e ressuscitado através da palavra e do Espírito, e agora ele se tornou o primeiro dessa criação. Ele é o primeiro de toda a criação, porque nós somos esses muitos que vêm depois dele, feito dele. Efésios 2:10 diz isso, Romanos 8:29, Hebreus 2:10. Nós somos esses muitos irmãos à semelhança de Cristo. E no fim de todas as coisas vão se revestir desse poder criacional, desse poder de criação que está em Cristo. Todas as coisas serão renovadas pelo fogo e serão feitos novos céus e nova terra. E essa nova criação, Cristo é o primeiro. Essa nova criação será feita por meio do que fez Cristo ressuscitar. É o poder de ressurreição, que é a junção da palavra e do Espírito, certo? Então por isso que aqui está dizendo que Cristo é o primogênito de toda a criação. E aqui, então, nós passamos o entendimento para refutar os testemunhos de Jeová, que dizem que Jesus é uma
uma criatura, usando esse texto. Outras também religiões, outras seitas negam a deidade, a divindade de Cristo por causa desses textos dizendo que Cristo é o primogênito, mas nós sabemos agora que Cristo é o primogênito porque Ele é o primeiro a ter sido ressuscitado pela palavra e pelo Espírito, o primeiro a ter sido introduzido no mundo novamente, dessa maneira. Então veja que aqui em Colossenses também, continuando aqui no capítulo 1, no verso 18, nós já estudamos falando das passagens que fala da natureza magistral de Cristo, né? E são passagens que nós estudamos Hebreus 1, do 1 a 3, Filipenses 2, do 5 a 11, o Evangelho de João, capítulo 1, praticamente inteiro, e Colossenses, né, do 1,14, diz aqui, né, até o 19, fala dessa natureza de Cristo. E o versículo 18 diz aqui de Colossenses 1, Ele é o cabeça do corpo, Ele é o cabeça, Ele é o chefe, Ele é o cabeça do corpo, da igreja, né? Nós somos membros, é o princípio, certo? Ele é o começo, Ele é o início, Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, Ele é o primeiro a voltar dos mortos por meio da palavra e do Espírito. Veja como que fica fácil entender quando a gente entende o que é unigênito e primogênito, quando a gente entende que antes o filho não era filho, ele era senhor, assim como o pai era senhor. Dois senhores conversando aqui no livro de Hebreus, né? O Senhor chamando o outro de Senhor também, né? Dois com deidade e divindade falando um com o outro, provando a trindade. E aí fica muito fácil da gente entender que quando diz unigênito, está se referindo a ele se tornar o filho para salvar, e primogênito para ele se tornar o cabeça de outros irmãos, para terem outros à semelhança dele, para ele ser o primeiro da criação. E aí diz aqui que ele é o primeiro, certo? Ele é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, para que em tudo ele seja primeiro, para que em tudo ele seja o centro, para que tudo venha convergir a ele, certo? Apocalipse também, no capítulo de número 1, no verso de número 5, nós vamos ler também aqui rapidamente, vai estar falando a respeito desse tema também. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Olha de novo. Então Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Veja que, mais uma vez, está falando que ele é o primogênito entre os mortos, porque ele é o primeiro, ele é a primícia dessa ressurreição, certo? Ele é o primeiro a ser introduzido e nós seguimos o modelo dele. Nós nascemos de novo como ele nasceu. Ele nasceu da palavra do Espírito, nós nascemos da palavra do Espírito. Ele foi introduzido na terra novamente com um novo nascimento, nós também. Ele está assentado à destra de Deus nas alturas, e nós também somos convidados a nos manter nele para também acontecer conosco isso. Então veja que a Bíblia se completa. E aí nós vimos no outro texto, né, ele é o primeiro em tudo, ele é o primeiro em tudo, né? Os adventistas querem dizer que Moisés ressuscitou e ele é as primícias, mas nós estamos vendo aqui claramente que Jesus é o primeiro, que Jesus tem a preeminência, que Jesus é o primogênito desses moldes de criação novo, ele é o primogênito entre os mortos, e ele é o primogênito de muitos irmãos, certo? Romanos, nós vamos ler aqui o texto de Romanos 8, 29, esse hino também de louvor de Paulo aos Romanos 8, 29, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Veja, falando da primogenitura, né, falando que Cristo é o primeiro, e os que vêm depois de Cristo
é a imagem do filho, falando do filho primogênito aqui no caso, não do unigênito, certo? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, então ele é o primogênito da criação, ele é o primogênito dentre os mortos e ele é o primogênito entre os irmãos. Veja como que é muito claro, certo? E tudo é Cristo. Efésios 1:10, convergir tudo a Cristo, em Cristo, certo? Então, a igreja são esses muitos irmãos que nasceram da água do Espírito. Para ser igreja precisa nascer da água do Espírito. Para ser filho precisa nascer da água do Espírito. Para ser a semelhança do Filho precisa nascer da água e do Espírito. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. A doutrina aqui do novo nascimento, da regeneração, está muito entrelaçada em todas as páginas das Escrituras. Então veja que ele é o primogênito. Então, em primeiro, ele é o primogênito da criação. Em segundo, ele é o primogênito entre os mortos. Em terceiro, ele é o primogênito de muitos irmãos. E agora, em quarto, ele é o líder da igreja dos primogênitos. Ele é o líder dessa igreja dos primogênitos. Nós vamos ver isso também aqui no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, no verso de número 23, vai dizer assim para nós: a Assembleia Universal, olha só o versículo 22, mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, falando da nova Jerusalém, falando das coisas eternas, do novo céu e da nova terra, né? Chamada de Sião aqui, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, né? Nós vamos chegar aí à Assembleia Universal, falando da igreja, né? A igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus. Olha o livro da vida, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos justos aperfeiçoados. Então veja que o escritor de Hebreus chama aqui a igreja de igreja dos primogênitos, porque se Cristo é o primeiro e nós somos os muitos semelhantes a Cristo, e Cristo é o primogênito, então nós também somos chamados de primogênitos. Por quê? Porque nós, juntamente com Cristo, somos os primeiros a nascer de novo, a receber essa vida da ressurreição e ter uma nova vida. E na eternidade, todas as coisas vão ter essa vida que Cristo teve primeiro e que nós temos também. Então isso quer dizer que as coisas que serão renovadas pelo fogo terão uma nova configuração de um novo céu e de uma nova terra, como diz Apocalipse 21. É da essência de Cristo, que introduziu Cristo ao mundo e o ressuscitou, vai fazer com que todas as coisas sejam renovadas. E nós somos a igreja e já estamos recebendo esse renovo, essa nova vida, essa ressurreição. Jesus é vida e ressurreição, João 11:25. E essa vida e ressurreição vai fazer com que todas as coisas sejam renovadas na eternidade. Nós já estamos vivendo no poder dessa ressurreição. Em quinto lugar, nós vemos aqui no livro de Hebreus que Jesus é o primogênito. É o primogênito de Deus, certo? Jesus é o unigênito de Deus, mas aqui nós lemos também no estudo que nós estamos aqui exaustivamente analisando, Hebreus 1:5 diz assim, né? Pois qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei, outra vez eu serei seu pai e ele será seu filho. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ele é o primogênito de Deus. Aplicação pessoal. E daí o texto que nós estamos estudando diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Adorem ao unigênito do Pai e ao primogênito, porque ele ainda continua sendo o unigênito, mas ele passou para nós o seu poder de unigênito quando ele se tornou o primogênito. Ou seja, nós vivemos na obra dele, nós vivemos por causa da obra dele. Ele deixou de ser o único para ser o primeiro justamente para isso, para que nós pudéssemos usufruir da obra dele, a obra da cruz e da ressurreição.
Porque a obra da cruz da ressurreição ela é perfeita, ela é completa, ela é plena, ela não carece de ajustes, de melhoras, ela já é perfeita em si mesmo. E essa obra é a obra que nos salva, é a obra que nos faz participantes da filiação, é a obra que nos faz participantes da eternidade, é a obra que nos faz herdeiros, é a obra que nos faz usufruir dessa salvação tão maravilhosa. Então ele, se tornando o primogênito, nos dá o privilégio de viver a sua obra de unigênito, de que ele morreu e ressuscitou naquela cruz para que nós pudéssemos usufruir, provar, receber dessa obra. Nós recebemos também dessa natureza do unigênito, porque ele se tornou o primogênito, nós recebemos dessa natureza de Cristo, essa vida. O Evangelho é vida, o Evangelho é a vida de Jesus em nós, é a natureza dele em nós. O Evangelho não é lei, o Evangelho não é ideia, o Evangelho não é religião, o Evangelho não é filosofia, o Evangelho é a natureza de Cristo em nós. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas delas se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O Evangelho é essa natureza do unigênito, que ele pode passar para nós porque ele se tornou o primogênito. Então nós podemos viver o fruto do Espírito, que é uma das partes da natureza de Cristo, para a gente viver a vontade de Deus. O fruto do Espírito de Gálatas 5:22, que lista lá o fruto do Espírito dividido em 9 partes. E nós recebemos dessa natureza e nós recebemos também da sua posição, a sua posição de unigênito, certo? Porque ele se tornou o primogênito, ele pode dar a nós o seu posicionamento de unigênito, ou seja, ele é a autoridade suprema, ele está acima de tudo, ele tem todo o poder, todas as coisas são sujeitas a ele, e ele nos deu o seu nome, ele nos deu a sua autoridade para pregar o seu nome, o seu evangelho, para expulsar demônios, para curar enfermos, para exercer autoridade sobre essa terra, para cumprirmos o nosso chamamento de vida. Nós temos esse chamado de viver em Cristo para os sermos usados e fluir através de Cristo. Então nós estamos posicionados nele, nós estamos assentados juntamente com ele, nós estamos recebendo da posição que é dele, nós estamos posicionados com ele, nele, para poder exercer a autoridade dele aqui nessa terra, através do seu nome, de usar o nome, de exercer o nosso chamado, de viver a palavra, de ganhar as almas, de estabelecer igreja e viver o reino de Deus. Então, por ele ter se tornado o primeiro, o primogênito, nós podemos usufruir da sua obra de unigênito, da sua natureza de unigênito e da sua posição de unigênito. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!